Fala aí, galera, beleza? A gente vai comentar um pouquinho agora sobre as ações da Magazine Luiza, que a minha amiga Jade, né, comentou com a gente lá no grupo. Bem, começando pela Magazine Luiza, vamos lá dar uma olhadinha. Uma coisa importante que eu queria falar para vocês é que sempre que vocês tiverem para poder analisar uma ação, para poder comprar uma ação, dando uma pesquisada sobre ela, que você seguisse alguns critérios, né? Desse uma olhadinha em algumas questões. Fazendo assim uma introdução básica, vamos lá então. Nada melhor do que colocar a Magazine Luiza no Google, o pai de toda a sabedoria, né? Então a Magazine Luiza, ela é o nome Magazine Luiza, ela é uma empresa do setor de varejo, ela é varejista de eletrônicos e móveis, fundada em 1957 em São Paulo, interior de São Paulo. O Wikipedia ele dá sempre uma moral bem legal para a gente aí nessa questão das informações da empresa, né? E uma coisa muito interessante também é você verificar qual é o negócio da empresa. Qual é o negócio da empresa, né? O que a empresa faz? O que a empresa negocia? Todo mundo já sabe quem é a Magazine Luiza, né? A Magazine Luiza é uma rede varejista de eletrônicos e móveis. Ela possui mais de 1.000 lojas, está presente em 16 estados do país. Sua operação e-commerce ganhou 12 vezes o troféu do Diamante do Prêmio Excelência em Qualidade de Comércio Eletrônico. Então vamos lá dar uma olhadinha, olha só. Em 29 de abril, a Magazine Luiza anunciou a compra do comércio eletrônico esportivos, quer dizer, ela é detentora da Netshoes, da empresa NS2 com a Internet SA. Beleza? Então vamos continuar agora a nossa análise da Magazine Luiza. Então você pode também dar uma olhada nas subsidiárias da Magazine Luiza, né? Ela tem como subsidiárias o consórcio Luiza, fazendo consórcios. Inclusive o meu pai vendeu um imóvel para um senhor que comprou com um consórcio da Magazine Luiza. Foi inclusive foi uma transação muito legal mesmo, muito tranquila, foi bem legal mesmo. A Luiza Cred, que é crediário, Luiza Seguros, né? Época Cosméticos, Softbox, Integra, Logbi e Netshoes são as empresas do grupo, né, da Magazine Luiza. Uma outra coisa muito legal também para você fazer uma pesquisa é dar uma olhada na sua empresa no Reclame Aqui. Reclame Aqui, Magazine Luiza. Vamos lá. Aí você vem aqui no Reclame Aqui para poder ver como é que está a sua empresa, né? No Reclame Aqui. Dá uma olhada geral. No Reclame Aqui a gente tem a Magazine Luiza com uma excelente reputação. O número de reclamações respondidas 93%, voltaria a fazer negócio com a empresa 74%. O índice de solução no Reclame Aqui é absurdo, 92%, tendo uma nota de 8.4 em 10. Muito bacana, show de bola mesmo essa nota da Magazine Luiza. Uma outra questão que você tem que levar em consideração quando você vai avaliar a sua empresa, vamos lá, Magazine Luiza novamente, é a questão das notícias. No próprio Google você pode entrar aqui, olha, e vai clicar em notícias. E aqui você vai ter algumas informações sobre a sua empresa. E você vai lendo algumas notícias sobre ela. Cartão de crédito Magazine Luiza oferece 2 opções, Magazine Luiza lança cartão de crédito Gold, Americanas e tal. Então você vai dando uma lida aqui sobre as notícias e informações sobre a sua empresa, para você fazer uma pesquisa um pouco mais ampla, né? Agora vamos passar então para os fundamentos da Magazine Luiza. Um site que eu indico para vocês é o Fundamentos, que é um site gratuito,
Fundamentos MGLU 3. Vamos lá dar uma olhadinha na Magazine Luiza. Uma coisa bem interessante de você olhar é a receita da empresa, a dívida e o patrimônio líquido. Como a gente já falou, a Magazine Luiza ela é do ramo de varejo, de comércio e no subsetor de eletrodomésticos, a Magazine Luiza. Então a gente tem que dar uma olhada na receita, na dívida e no patrimônio líquido. Para você entender mais ou menos o que eu estou falando, é mais ou menos o seguinte. Imagine que seu patrimônio líquido, que é o da Magazine Luiza, é de 3 bilhões. Esse patrimônio inclui imóveis, o que ela tem de caixa e outras coisas mais. E uma dívida de 96 milhões e 865 mil reais. É uma dívida plausível. É uma dívida plausível. E quanto é que você gera de receita líquida? 4 bilhões 308 milhões. Esse, na verdade, a gente deveria estar considerando uma outra questão aqui. Então, se eu tenho uma dívida líquida de 96 milhões e 865 mil, e eu tenho uma receita de 4 bilhões e 308 milhões, que foi publicada no último balanço da empresa, eu tenho as minhas contas equilibradas. É como se eu tivesse uma dívida de 96 milhões e uma receita, uma capacidade de produzir, de arrecadar de 4 bilhões de reais. Então é uma empresa que está bastante legal em questão dos fundamentos, né? E a dívida também está bem controlada. Uma outra coisa interessante que você deve ficar sempre bastante atento é o patrimônio líquido da empresa. Sempre maior do que a dívida da empresa. Sempre maior. Porque senão a empresa está começando a ir para o buraco, né? Uma outra questão que você deve avaliar é o valor patrimonial da empresa. Por que a empresa está tão boa? O valor patrimonial da empresa é R$ 2,04 e a empresa está sendo negociada a R$ 43. O mercado está valorizando ao extremo a empresa por causa dos bons resultados que a empresa apresenta. Mas o valor patrimonial por ação é de R$ 2, né? Então ela nem sei quanta a quantidade aí de vezes que o mercado está precificando isso daí, né? A Magazine Luiza é uma coisa que é fora da curva, é fora do normal, não dá para entender. Quanto mais eles dizem que está no topo, mais ela cresce. É muito engraçado isso, né? Você tem um pagamento de dividendos, que é outra coisa interessante, que é 0,5%. Ela paga pouco dividendo, né? Nesse ano agora de 2019, o pagamento de dividendos nela, porque ela prefere reinvestir o capital adquirido. E por isso o crescimento dela é tão forte. Ela vai sempre reinvestindo valor e vai crescendo feito um monstro, né? Uma outra questão interessante que eu gosto sempre de olhar é aqui no site Guia Invest. No site Guia Invest, onde eu sou assinante, né? É outro múltiplo que eu chamo de Graham, né? A gente vem aqui, eu vou vir aqui, MGLU, cadê MGLU? Essa métrica de cálculo de preço justo é de um americano chamado Benjamin Graham. Eu gosto muito dele, né? MGLU, MGLU, cadê? E ele faz um cálculo através de várias fórmulas para poder você ter um cálculo de preço justo da ação. Ela está precificada em R$ 4,99 e a cotação dela atual é de R$ 43,14 aproximadamente. Quer dizer, quanto mais, como eu já falei, quanto mais eles falam que a Magazine Luiza está no topo, mais ela cresce. Uma outra questão também deve ser avaliado é também o ROI da empresa, que está em 26,6%. Né? O ROI é a capacidade que a empresa tem, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, que é a capacidade que a empresa tem de lucrar em cima do patrimônio que ela tem.
Imagine que você tem um patrimônio de R$ 1 milhão. Suponha que o capital da Magazine Luiza, o patrimônio líquido dela seja de R$ 1 milhão. Ela então teve um lucro de R$ 260 mil. Então, a capacidade de retorno sobre esse patrimônio é de 26,6%. Quer dizer, um bom retorno, né? O ROI. E outra coisa também legal que você deve avaliar é o lucro por ação, que o dela está em 0,54. Vamos passar agora lá para o gráfico. Então vamos abrir aqui agora o gráfico da Magazine Luiza. Deixa eu ver aqui. MGLU 3. Magazine Luiza. Vou abrir no gráfico diário. Bem, dá para ver que a empresa não para de subir, né? Aqui eu tenho dados aqui desde junho de 2018 e ela não para de subir. Eu ouço falar que Magazine Luiza está no topo desde quando eu acho que comecei na bolsa 5 anos atrás, cara, sei lá. Desde quando eu vi Magazine Luiza, né? Uma coisa interessante é você avaliar primeiro no seu gráfico se o papel está em tendência de baixa ou em tendência de alta. Claramente, Magazine Luiza está em tendência de alta e não para. É uma máquina de subir essa empresa. Uma outra coisa interessante você avaliar é se a empresa está se a cotação do papel está no topo ou está no fundo. Bem, é até difícil falar, né? Mas se a gente traçar aqui uma LTA, você vai ver que assim ela provavelmente pode estar numa região aonde ela pode corrigir um pouquinho aqui onde ela está, né? Para depois ela retornar para aqui. Então ela tá vindo aqui. Calma aí. A gente tem aqui dentro da LTA, dentro desse canalzinho de alta aqui, que ela tá mais ou menos no meio do caminho. Ela pode buscar essa região aqui para depois voltar aqui e continuar subindo, subindo, subindo eternamente até o fim do mundo, né? Que é um papel que parece que não tem fim. Uma outra questão que é importante você dar uma avaliada é a questão do OBV. O que é o OBV? OBV, eu sempre dou uma olhadinha nesse indicador. É o On Balance Volume. É a quantidade de acumulação de capital, de acumulação de papéis que estão sendo feitas. É o quanto sobra do que é negociado. Uns compram, outros vendem. E o que realmente é encarteirado, o que realmente fica como saldo. Esse indicador ele vai medindo isso. Vocês observam que mesmo quando o papel caiu nessa região aqui, olha, o preço dele caiu aqui nessa região, o OBV não caiu tão consideravelmente aqui. Viu? Ele permaneceu um pouco lateral e depois continuou sua trajetória de subida novamente. E quando é que é perigoso? Quando o papel dá uma certa caída aqui nessa região, por exemplo, e o OBV tivesse uma queda bem íngreme, quer dizer, houve a galera largou bastante papel. Ou quando acontecesse, por exemplo, uma divergência de sinal, que o papel fosse subindo, e o OBV fosse caindo. Isso seria uma divergência de sinal, que inclusive eu já até comentei com a galera aqui algumas vezes. O papel subindo e o OBV caindo. Papel subindo e o OBV caindo. Entendeu? É como se eles estivessem mascarando o movimento deles, os negociadores da bolsa. Estivessem fazendo o papel subir, certo? Mas na verdade eles estavam desencarteirando, estavam tirando papéis
da carteira. Em algum momento essa bolha vai estourar e o papel vai cair a cotação. Beleza? Porque segundo o teoria de Dow, a tendência tem que ser ligada ao volume. O volume confirma a tendência. Se o papel estiver subindo e o volume estiver caindo, não vai sustentar, né? Então isso aí é mais ou menos essa questão aí. A questão também que deve ser avaliada é a questão da acumulação e distribuição. E aqui é exatamente isso que eu falei agora. Se tem galera acumulando aqui pelo OBV, você percebe pelo movimento de volume, observe aqui uma grande força de absorção nessa queda e o papel foi subindo, né? E uma coisa que é interessante também, às vezes, é você verificar, dependendo do papel, o movimento das corretoras. A gente abre aqui o Times in Trade, que diz pra gente a quantidade de negociação que aconteceu no papel, e eu vou dar uma filtrada aqui pelos últimos 30 dias. Eu consigo puxar até 21 de setembro e eu vou verificar aqui qual é o meu maior player, o player que está negociando por qual corretora, qual é a maior posição dele, quem é mais comprado, quem é mais vendido, né? Eu tenho aqui na ponta compradora, deixa eu filtrar aqui pelo volume financeiro, fica melhor. Eu tenho aqui como ponta compradora os players dessa corretora Ideal, do Bradesco e da Credi na ponta compradora. E tenho agora na ponta vendedora os players da Goldman, da UBS e da Morgan. São players de corretoras estrangeiras que estão largando papel. E aqui eu tenho no meu gráfico aqui Goldman, tá vendo, olha, vendendo posição. Tenho aqui também, deixa eu ver quem é essa criança aqui, Morgan, que também está desfazendo de posição, e tenho também a UBS. Elas estão localizadas nessa região do gráfico aqui, ó, dos últimos 30 dias de negociação. E os compradores são esses aqui, ó, os mais comprados, que são os que eu já falei lá anteriormente, que estão aqui, olha, Ideal, Bradesco e Credi. O Bradesco é uma corretora de um perfil mais institucional, de fundos, de grupos de investimento, não tem tanto perfil de pessoa física. Já UBS, Morgan e Goldman tem um perfil mais voltado para investidor estrangeiro. Como a Magazine Luiza é um papel que tem bastante liquidez, tem bastante papel para ser negociado, esses investidores estrangeiros, eles precisam estar em ativos que têm bastante liquidez, para que eles possam movimentar suas posições, porque senão eles não têm condições de negociar no ativo, por causa da pouca quantidade de papel. E eles também com certeza compraram bastante lá embaixo e agora estão realizando um pouco de lucro, né? Goldman, UBS e Morgan. Se vocês, Merrill Lynch também tem um perfil estrangeiro, Tullet também tem um perfil estrangeiro. Quer dizer, os estrangeiros estão vendendo estão vendendo Magazine Luiza, né? Se o papel vai cair ou vai subir é uma outra história. Beleza? Eu acho que é mais ou menos isso aí. Um abraço aí para minha amiga Jade. Um beijo no coração. Vamos para a próxima.